Davi não tinha sido convidado, não tinha sido chamado. Mas a Bíblia conta a história que o profeta, quando chega no ambiente, quando ele chega, o Senhor fala assim: tem mais algum filho? Ah, tem Davi. Está cuidando das ovelhas de um campo. E aí começa o processo, porque Deus fala assim: então beleza, está faltando esse daí Davi? Ninguém se assenta na mesa. O Senhor conhece a tua história. O Senhor sabe o teu processo. O Senhor sabe as tuas lágrimas. Então Deus diz assim: olha, ninguém se assenta à mesa enquanto Davi não chegar. Glória a Deus! Aleluia! Todos esperavam, né, aquele momento do banquete, do partir do pão, e a mesa simboliza a comunhão. Então olha só, está dando um problema aqui. Enquanto não chegar Davi, não tem comunhão. Aleluia. E agora a Bíblia fala que quando chamar Davi, eu fico pensando em quem foi dado de chamar Davi, pastor. E tinha um profeta lá. E aí Davi, eu imagino o processo. Porque o processo na vida de Davi foi muito longo. Até ele chegar a ser rei, ele foi perseguido, ele teve que se esconder, teve que passar como louco. E muita coisa aconteceu na vida dele para sobreviver, para que se cumprisse o que Deus tinha prometido para a vida dele. Aí a Bíblia nos afirma agora que, agora nesse contexto da história, que Davi ele fica sabendo que o rei tinha morrido, os filhos do rei tinham morrido. Então agora ele poderia, assumir ali aquela responsabilidade de maneira direta, mas ele diz assim: olha, tem alguém ainda vivo? Que era o filho de Jonas, que era amigo de Davi, que por muitas das vezes tinha sido servido de livramento para Davi, ajudava Davi a fugir da ira do seu próprio pai. E ele fica em Lodebar, sendo príncipe, mas sendo tratado como se fosse nada. Mesmo ele sendo príncipe, ele foi tratado como se não fosse nada. Ele tinha que continuar servindo a quem? A neta Saul. Porém, ele reconhece agora Davi, porque Davi agora era o rei. Ele reconhece Davi, e a primeira coisa que ele faz é se colocar à disposição e fala assim: Davi, eu sou teu servo. A partir de agora, pode contar comigo. Pode contar comigo, olha. Ziba estava diante do rei, Ziba estava diante da autoridade máxima de Israel, como interlocutor, como alguém. As pessoas olham muito a aparência. As pessoas olham muito a aparência, a condição social. Mas Deus, ele olha aquilo que está dentro de nós. Aleluia! Glória! Lodebar não é o seu lugar, é o tema da campanha. Mas o significado de Lodebar é terra ou lugar sem pasto. Davi é o quê? Pastor de ovelhas. Pastor de ovelhas fica onde? No pasto. O que ele vai fazer em Lodebar? Porque em Lodebar não tem pasto. E se não tem pasto, tem falta de alimento. E se tem falta de alimento, falando na questão nutricional, aquele povo era um povo fraco, não era um povo forte. Era um povo pobre, era um povo que não tinha acesso a muitas coisas que aqueles que estavam em Jerusalém, na cidade, tinham. Lodebar era um local onde só ia sofrer do outro lado. Ali era um local que... E em hebraico, Lodebar quer dizer o local que não tem palavra. Meu Jesus, isso é muito forte. Sabe por quê? Um local que não tem palavra é um local silencioso, era como se fosse um cemitério. Era um local onde as pessoas tinham dificuldade de abrir a boca. Como é que eu vou dar uma palavra para essa pessoa se eu estou morando também em Lodebar? Lodebar é um lugar de sofrimento, eu também estou sofrendo. E eu fico imaginando que até para
jovem de Lodebar. Glória. Aleluia. Ele deu algumas terras para ele. E a história desse moço não para aí, irmão. Porque a gente para nessa parte da história, mas a história desse moço não para aí. A história dele é muito triste. A Bíblia fala que esse servo, olha só, irmão, fica sério. Esse tal Ziba, que era servo de Saul, que deveria de cuidar de Mefibosete, ele era o administrador, ele era responsável, mais ou menos assim. Imagine você descobrir que você é milionário, e aí chega alguém com uma pastinha e fala assim: eu vou cuidar das suas finanças, eu vou cuidar de tudo que é. Você é uma pessoa rica agora. Toda a tua vida fica na mão daquela pessoa. Tudo que você tem fica na mão daquela pessoa. E a Bíblia fala, irmãos, que Ziba estava responsável por tudo. Mas a história não para aí. Capítulo 16. Olha o que acontece no capítulo 16. Davi estava voltando de uma batalha por causa da conspiração de Absalão. Davi ainda vivendo tristeza na alma por causa das lutas que ele estava tendo dentro do reino. E Davi estava no caminho voltando. Olha só o que está dizendo no versículo 1. Mal Davi tinha passado pelo alto do monte, lá estava a sua espera Ziba. Davi voltando para Jerusalém, Rafael. Davi voltando, Ziba já estava esperando ele no caminho. E a história é muito séria, essa história. Lá estava a sua espera Ziba, criado de Mefibosete. Ele trazia 2 jumentos carregando 200 pães, 100 bolos de uvas passas, 100 frutas da estação e uma vasilha cheia de vinho. O rei perguntou a Ziba: por que você trouxe essas coisas? Preste atenção como uma coisa acontece. Davi está voltando, ainda estava passando por um processo no reino, se firmando, se equilibrando. Ziba descobre que ele está vindo pela montanha, já se coloca no caminho e leva presentes para Davi. Deixa eu falar para você uma coisa. Cuidado. Nem todo mundo que entra na tua casa levando um presente para você está sendo verdadeiro contigo. Davi agora pergunta para ele: por que você está fazendo isso? Davi é um camarada que tinha um entendimento aberto. E Davi, como se fosse talvez na minha linguagem matuta, ele dizia assim: ó, agora eu estou com uma pulga atrás da orelha. E ele faz a pergunta dizendo: Ziba, o rei perguntou a Ziba: por que você trouxe essas coisas? Ziba respondeu: ele deu foi 2 carros para Davi. E para dar um carro para o rei, tem que ser um carro muito bom. E aí você imagina que ele dá dor e fala assim: seria para a sua família. Ele deu o carro para a família do rei. Se fosse hoje, naquele tempo era um jumento. E o jumento estava carregado de alimentos. E ele fala assim: não me preocupo só contigo não, rei. Me preocupo também com os teus homens. Me preocupo também com aqueles que estão na guerra, que estão feridos, desanimados, parados. Ele está dizendo assim: ei, pode deixar que eu estou do teu lado. Eu estou aqui para te apoiar, para te ajudar e para manter aí o teu reino. Olha como é que a coisa fica séria. Mas Davi, ele não se vendeu. Sabe por quê, irmãos? Quem já passou pelo campo
que teve que enfrentar leão, que teve que enfrentar urso, que teve que sobreviver, tem, irmãos, um entendimento muito aberto para saber o que é. E Davi faz uma pergunta para ele: onde está Mefibosete, neto do seu senhor? Perguntou o rei. Respondeu Ziba: ele ficou em Jerusalém, pois acredita que os israelitas restaurarão o reino do seu avô. Você entendeu, não? Ziba agora, depois de presentear, Ziba agora, depois de dar alimento, Ziba agora, depois de dar cargos para o rei, está dizendo assim: ó, Mefibosete é um traidor. Eu estou aqui, ele ficou lá, porque ele está achando que o povo vai colocar ele como rei no teu lugar. Presta atenção, irmão. Nem todo mundo que bate no teu ombro e diz que está contigo quer ver a tua vitória. Mefibosete estava onde? Estava onde? No Lodebar. O rei buscou, trouxe ele de Lodebar. E agora a Bíblia diz que o homem que era responsável por cuidar de Mefibosete, por ser um homem que tinha problemas físicos, não tinha força, não tinha como ir e vir, estava conspirando contra ele. Meu Deus. A Bíblia declara, a Bíblia conta, irmãos, que dentro desse processo não para aí a história. Porque o que Davi faz? Presta atenção. Então o rei disse a Ziba: tudo que pertencia a Mefibosete agora é seu. Humildemente me prostro, disse Ziba, que o rei, meu senhor, agrade-se de mim. Davi agora estava sendo manipulado por Ziba. Davi não sabia da história real, mas Davi estava vindo de batalhas. Davi estava fugindo do seu próprio filho para não morrer, porque o seu filho queria matá-lo para tomar o reino. Ziba, sabendo de toda essa história, que emocionalmente Davi não estava bem, ele usa a arma da traição. Ele diz assim: olha, Mefibosete ficou lá e quer que o povo fique do lado dele para tomar o reino de você. Davi, ele fala no momento, diz assim: então tudo que era de Mefibosete agora é teu. Mas entenda uma coisa, irmãos: queremos viver os milagres que Mefibosete viveu. Queremos, aleluia, ser honrado, aleluia, como Mefibosete foi. Mas a história conta como era o coração de Mefibosete. A história vai contar isso. Uma criança que, quando o seu avô estava sendo perseguido, o seu pai estava sendo perseguido para não morrer, a Bíblia fala que a mulher, aleluia, a história conta que a mulher carregava, aleluia, Mefibosete, deixa o menino cair, as pernas dele se quebram e agora ele fica aleijado, se torna um homem, mas um homem inútil para a sociedade. A situação que ele estava vivendo não era que ele queria viver, foi que a vida causou a ele. Deixa eu falar uma coisa para você nessa noite. Eu não sei que ponto está a sua vida, eu não sei como está a tua vida, eu não sei como está a tua família, eu não sei como está a tua casa, eu não sei como estão os teus projetos, mas muitas das coisas que acontecem, aleluia, muitas das vezes por nós não termos entendimento aberto, achamos que é culpa nossa. Achamos que talvez Deus não... será que Deus não está me vendo? Será que Deus não está vendo a minha dor, o meu sofrimento? Parece que Deus não me ama, porque a situação está desse jeito. Eu estou vivendo esse momento e eu no desespero. Deixa eu falar uma coisa para você: nem toda luta e adversidade que vem sobre a sua vida é porque Deus está te punindo ou porque Deus não quer que você tenha vitória. Aleluia, tem coisas que acontecem. Aleluia, infelizmente, nós lidamos com seres humanos, tem pessoas que se aproveitam da nossa bondade, muitas pessoas se aproveitam da nossa inocência, mas deixa eu falar uma coisa para você: Deus não deixa nada em oculto. Olha para o irmão e fala assim: Deus vai revelar. Deus não vai deixar oculto. Se o
vida, ele vai cair por terra. Deus vai colocar sobre o telhado aquilo que está oculto. A mensagem é muito séria, porque essa é a mensagem profética que eu estou entregando aqui. Preste atenção nisso. Aleluia! Mefibosete nem tinha ideia do que Ziba estava fazendo com o nome dele. Deus, Jesus de Nazaré. A tua inocência, por você querer servir, por querer ser obediente, ou por querer ser fiel, às vezes, você não consegue ver, a maldade dos lobos devoradores que tem à sua volta. Mas eu vou falar uma coisa para você: Deus vai preservar a tua vida no meio dos leões, no meio dessa cova. Aleluia! Depois que Deus te tirar desse negócio, você vai ver o nome do Senhor ser exaltado. Você vai ver o nome do Senhor ser exaltado na tua vida. Se a Bíblia diz isso, não é eu que estou falando, entenda. Presta atenção, você foi lá agora um homem. Ele não tinha ideia do que Ziba estava fazendo, mas a Bíblia fala que Davi continua na sua empreita, ele continua indo nas batalhas, nas guerras, a história continua, irmãos. Essa parte da história a gente nem percebe. Glória a Deus. Onde estava Mefibosete? Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Jesus de Nazaré. Capítulo 19, versículo 25 diz assim: quando chegou de Jerusalém, olha só, e encontrou-se com o rei, este lhe perguntou: por que você não foi comigo, Mefibosete? No capítulo 19, o rei está voltando de Jerusalém, está se encontrando com quem? Com Mefibosete. E ele faz a pergunta para Mefibosete, porque Davi, ele não queria saber de fofoca, está entendendo, pô? Ele já foi direto no mistério. Ele não ficou assim, não, porque me contaram, porque não, ele foi direto. Por que você não foi comigo, Mefibosete? Meu Deus. E Mefibosete agora está se esclarecendo. Olha que coisa linda, irmãos. Que história linda. Se tu continuar, você vai entender, olha só. Ele respondeu: ó rei, meu senhor. Olha o que Mefibosete fala para Davi: ó rei, meu senhor, eu, teu servo, sendo aleijado, mandei selar um jumento para montá-lo e acompanhar o rei. Mas o meu servo me enganou. Ele falou mal de mim ao rei: meu senhor, tu és como um anjo de Deus. O homem tinha um coração puro, gente. Ele fala com o rei assim: olha, tu é como um anjo de Deus na minha vida. Porque eu estava incontemplado, eu estava esquecido. E o Senhor me chamou, o Senhor me honrou. Olha só. Ele falou mal de mim ao rei: meu senhor, tu és como um anjo de Deus. Faça o que achar melhor. Ele está dizendo assim: olha, o senhor não precisa acreditar em mim, não. O senhor quiser fazer, o que o senhor quiser fazer comigo, o senhor pode fazer. Aleluia. Ele fala, no versículo 28, todos os descendentes do meu avô nada mereciam do meu senhor. Ele está dizendo assim: olha, o que aconteceu com a nossa família, nenhum de nós merecemos alguma coisa do Senhor. Olha como ele honrava Davi. O que eles mereciam, o que nós merecíamos era a morte. Entretanto, olha só, este é o teu servo um lugar entre os que comem a sua mesa.
pois de te pedir qualquer outro favor. Disse então o rei: você já disse o suficiente. Minha decisão é que você exiba, dividirão a propriedade. Agora você vai entender o rolo. Por que Deus exalta Mefibosete? No versículo 30 diz assim: mas Mefibosete disse ao rei: deixa que ele fique com tudo. Meu Deus. Aleluia. Não sei se tu está entendendo o rolo. Glória a Deus. Você não precisa pegar por nada. Eu quero fazer uma comparação aqui só para tu entender. Nesse momento, para a igreja hoje, Davi representa agora quem? Você está entendendo o mistério, irmão? Ele está dizendo assim: olha, só que eu comer na tua mesa eu já estou satisfeito. Não precisa de terra, não precisa de bens, não precisa de renome, nada disso. O Senhor me honrou quando eu não merecia. O Senhor me colocou na mesa quando eu estava esquecido. Eu só quero honrar o meu rei. Deixa eu falar uma coisa para você: Lodebar não é o teu lugar. Por quê? Porque Deus já te chamou para a mesa. O Senhor já te chamou para a mesa. Você não sabe o que Deus tem preparado para você, mas eu creio que Deus pode levantar você como profeta na tua geração, na tua família, na tua casa. Você vai ser o espelho de lá. Levanta a mão para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Sabe o que acontece com ele? A Bíblia fala o seguinte: depois você lê com mais calma, 19, em casa, marca na tua Bíblia, você lê. Você vai ver o seguinte: que Mefibosete, desde que Davi foi, quando ele pediu o Ziba para preparar o animal para ele seguir o rei, que Ziba não fez, deixou ele para trás. A Bíblia fala que ele não cortou o cabelo, não fez a barba, não lavou nem suas roupas, aleluia, nem os seus pés foram lavados até que o rei voltasse. Imagine como estava a aparência daquele homem quando Davi chegou. Eu imagino ele olhando para Mefibosete, vendo ele um trapo, aleluia, todo sujo, aleluia, toda acabada, barba grande, cabelo grande, aleluia. E eu imagino Davi olhando, e quando Davi olha, Davi já tem a sentença de tudo, porque ele está vendo a injustiça que foi feita com Mefibosete. Deixa eu falar para você: Deus está vendo a injustiça que fizeram contigo. Deus está vendo a injustiça que fizeram com a tua família. Deus está vendo a injustiça que fizeram com o teu ministério. Ele está vendo como te deixaram, mas o Senhor está te dizendo: Ele está vindo para restaurar, Ele está voltando para cuidar, Ele está voltando e vai limpar tudo. Glória a Deus. Você podia fazer o quê? Não, eu quero poder. Também sou filho de rei. Eu também quero honra. O nome tem que estar na porta. Não, eu sou eu. Posso estar errado, mas estou vivo, não estou morto. Ele fala assim: olha, eu não merecia nem estar na mesa. O Senhor me pegou e me colocou na mesa. Deus está procurando crentes que sejam assim, que deixem o coração em servir ao rei, em servir a Deus, e não ser servido por ele, e não ser servido por. Deixa eu falar uma coisa para você: que o dia que você começar a colocar a tua vida na vontade de Deus e começar a cuidar das coisas de Deus, te prepara. Deus vai começar a cuidar mais da tua vida e da tua família. Não vai ser qualquer coisa, não. Deus vai começar a entrar em coisas que você nem imaginava. Sabe por quê? Porque Ele conta contigo na obra, Ele conta contigo no reino, Ele conta contigo na missa. Glória a Deus. Talvez eu possa dizer, ou você pode dar a mãozinha. Aleluia! Davi fez questão de colocar Mefibosete na mesa. Deus preparou tudo, Deus
permitiu que Davi passasse aquela humilhação com a família. As cadeiras estavam lá, Davi não estava. Você não entendeu ainda? Por que ele fala assim, olha, mesmo você quer você sentado comigo na minha mesa? Você está entendendo ou não está entendendo? Ele sabia o que era ser desonrado. Ele sabia o que era ser humilhado na frente de todo mundo. Ele sabia o que era ser tratado como nada. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Deus vai te levantar. Não é para você dar o troco. É para você fazer a diferença. É para você levantar outros. É para você honrar outros. Aprenda com as pancadas da vida. O sofrimento que você viveu não é para você passar esse sofrimento para os outros. É para você aprender a ser melhor. Para você ser melhor. Aleluia! Que às vezes a gente reclama do que está passando, cara. A gente reclama. Ah, Deus! A gente se queixa. Se queixar, sabe o que é se queixar? Não é falar em algo, falar alto, não. Se queixar é você só movimentar a boca. Enquanto você tem o queixo, se movimenta. Se queixar é isso. Você fala embaixo, ninguém está ouvindo, né? Mas não está vendo você se queixando. Isso chama murmuração. Meu Deus. Deus está vendo. Aleluia! Mas Deus sabe o motivo também de tudo isso. Porque a história para Deus, ela nunca vai ser entendida pela metade. Sabe por quê? Deixa eu falar uma coisa para você. Nós, quando vemos, nós olhamos e vemos o que está na frente. Mas Deus vê diferente. Por quê? Porque quando eu olho daqui para lá, eu consigo enxergar vocês e no final tem uma parede. Só que Deus, ele vê assim, ó, por cima. E como ele está vendo de cima, ele está vendo o que está atrás da parede. Você entendeu? Ele está armando o plano por trás da parede. Pode estar chegando de dia no quarto. Pode ir para outro país. Pode viajar para outra galáxia. De lá o Eterno está olhando, de cima ele está vendo a história da real, como ela é. Ele sabe o que você falou, mas ele também sabe o que você ouviu. Ele sabe o que você fez ou não sentir, mas sabe também o que fizeram você sentir. Deus conhece a história por completo. Davi, ele chama e fala: eu quero você sentado comigo na mesa. No segundo encontro, ele, quando se depara, fala: por que você não foi comigo? Ele está dizendo assim: eu vou te dar oportunidade para você se explicar, para você falar, para você abrir o teu coração. Eu ainda estou aqui, 2017, ainda sou aquele Davi humilde, ainda sou aquele Davi do campo. Vem cá, meu filho, senta do meu lado, me conta aí, por que você não foi comigo? E ele começa a contar a história. Eu imagino que 2017 não queria nem falar o nome de Ziba, aleluia, mas ele precisava relatar: o meu servo, eu pedi ele para preparar o animal para eu montar, porque sou aleijado, aleluia, mas ele me enganou, aleluia. Deus vai fazer justiça, Deus vai fazer justiça, Deus vai fazer justiça. Quem pode levantar a mão direita e dizer: Deus, faça justiça, aleluia. Deus conhece a tua estrutura, Deus sabe que tem muita coisa que tu não está aguentando mais. Deus vai fazer justiça, aleluia. Porque Deus não aceita suborno. Não tem como ninguém chegar até Deus. Eu vou subornar Deus para ele, aleluia, condenar alguém, como são em muitos casos os julgamentos aqui na terra, de muitos juízes recebem para dar sentença. Deus está vendo a história, ele conhece você desde antes de você nascer. Eu posso contemplar, eu posso ver, aleluia, aquele Deus foi suado, aleluia, quando você comiga, aleluia, que não tinha muito para amanhã, mas o Senhor está vendo a injustiça, aleluia, quando tinha
mesa. Agora, aleluia, está querendo te colocar para fora. Deus vai te colocar na mesa. Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Quanto tempo ainda, Senhor? Glória! Quanto tempo, Senhor? Talvez você pergunte, Senhor, quanto tempo, Senhor? Eu não sei se eu vou aguentar. Eu não sei se eu vou suportar. Aleluia. Parece que eu vou morrer e não vou ver acontecer. Fica tranquilo. Ele sabe a conta dos teus dias. Ele tem. Sabe o dia que você venceu e ele sabe o dia que ele vai te recolher. Fica tranquilo que entre o começo e o fim ele preparou alguma coisa para te servir. Sabe, eu fico imaginando se fosse eu ou você, se fôssemos nós, no lugar do Mefibosete. Como a gente agiria? Como você agiria? Às vezes, irmão, quando falam mal da gente, quando falam mal, só um exemplo, tá, irmão? Não sei a vida de ninguém. Quando falam mal da gente, a gente quer logo se defender. E a gente começa a querer justificar para todo mundo que aquilo não é verdade. E aí, irmãos, vira uma confusão terrível. Mas cada lágrima que a alma de Mefibosete derramava, Deus estava vendo. Pastor, a senhora sabe como está na minha casa, o que eu passo da minha família. O senhor não sabe como me trata. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus está vendo. Ele vai colocar tudo no lugar. Onde haver a guerra, ele vai trazer paz. Onde haver escassez, ele vai montar uma mesa. Vai preparar e vai ter vida. Glória a Deus. Aleluia. Creia. Glória a Deus. Se você puder, levanta a mão direita comigo. Fala bem firme. Fala, Senhor Jesus. Pode ser melhor, Senhor Jesus. Eu creio na tua palavra. E o meu momento vai chegar. E quando chegar, o inferno